90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E estamos de volta e estamos já fazendo a questãozinha de número 2, tá? Uma questão que eu também preciso antecipar, que é uma questão também um pouquinho trabalhosa. Nessa questão número 2, ele define uma função f no intervalo que vai de -2 até 9. Então, ele vai definir uma função no intervalo de -2 até 9, incluindo os dois extremos, -2 e 9, da seguinte maneira, olha, quando x pertenceu ao intervalo de -2 a 2, o x está sendo elevado ao quadrado, né? A função f leva x para x quadrado, tá certo? Então ele está dizendo indiretamente que a lei de formação no intervalo de -2 a 2 é f de x igual a x quadrado. E no restante do domínio, ou seja, de 2 até 9, o seu gráfico é formado por dois segmentos de reta. Sendo que de 2 a 5, se você quiser inclusive incluir o 5, porque a gente está falando de uma continuidade aqui, então incluindo o 5, você tem uma função que a gente chama de constante, né? Qualquer que seja o valor real entre 2 e 5, a função sempre te retorna como resposta 4. E do 5 em diante, do 5 até o 9, você tem uma função afim, que aí você vai precisar encontrar o coeficiente A, o coeficiente B, e dizer que, obviamente, essa função vai estar definida somente no intervalo entre 5 e 9. Então, na letra A, talvez das 3 letras, né, seguindo mais ou menos o padrão do exercício 1, a letra A, ele pergunta, apresente todos os intervalos do domínio onde f é crescente. Então, aqui nós temos mais uma vez uma primeira parte da questão, digamos assim, para o nível do vestibular, bem simples, onde ele quase que é um prelúdio da questão, quase que é uma introdução da questão, onde ele vai te pedir, basicamente, se você está entendendo o tema. Né? Então, aonde que a função ela é crescente? Ela vai ser crescente em dois momentos do gráfico. Ela vai ser crescente na parte crescente da parábola, x², e ela vai ser crescente na função afim. Então, ela vai ser crescente de 0 até 2, ela vai ser crescente, e ela vai ser crescente do 5 a 9. Tá ok? E aí, só um adendo, né? Você, no caso, você poderia responder de 5 a 9, excluindo 5, basta que você explique depois à banca que o 5 fez parte do seu intervalo da função constante, de 2 até 5, ou você inclui o 5, mas aí na sua lei de formação, o 5 ele faz parte da função afim. Tá certo? Ele já faz, o valor de x já faz parte da função afim. É dessa segunda maneira que eu vou trabalhar. Então, nessa questão de número 2, a ideia é que você única e simplesmente trabalhe com a
função crescente. Então vamos lá, questão 2. Na letra A função é crescente. A função ela é crescente. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Ela é crescente no intervalo que começa em 0 e termina em 2. A parábola ela é crescente, ou seja, no momento em que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam. Então, de 0 a 2. E esse U aqui é aquele U de união, né? O outro intervalo vai ser de 5 a 9. Bom, quero chamar a sua atenção, dá uma olhadinha aqui, quero chamar a sua atenção que na letra A ele só pede para você apresentar os intervalos do domínio. Ele não pede para você justificar, né? Se você quisesse justificar, vamos voltar aqui, basta você lembrar que nesses intervalos nos referidos intervalos para qualquer valor de x pertencentes ao intervalo de 0 a 2, união de 5 a 9, a gente tem a seguinte situação. Se x1 é maior que x2, então, vou botar aqui, então, y1 é maior que y2. Eu vou botar um C e somente C, que é melhor. Ok? Se a função fosse decrescente, se eu aumentasse o valor de x1, se x1 fosse maior que... Eu vou botar aqui ao contrário. Só para seguir uma lógica mais simples. Se o próximo termo for maior que o primeiro, para a função ser crescente, o segundo termo tem que ser maior do que o primeiro no eixo dos y. Se fosse decrescente, seria o contrário. Se x2 é maior que x1, então y2 teria que ser menor que y1. Isso aqui é um comentário a mais, não é necessário na letra A você responder, apenas só deixando claro que isso é uma justificativa. Tá? Isso é só uma justificativa. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. A letra B determina os valores de f nos pontos x igual a menos 3 meios, no ponto x igual a 7 meios e no ponto x igual a... no valor de x igual a 8. Então, quais são os valores aí de x, meu diretor? Só para eu copiar aqui. Deixa eu ver, x igual a menos 3 meios, x igual a 7 meios e x igual a 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Ele quer saber quais são os valores de y aqui, aqui e aqui. E aí eu vou convidá-los para dar uma olhadinha de novo no gráfico e observar que esses valores vai depender da lei de formação de cada uma das três passagens, né?
Na primeira passagem, entre menos 2 e 2, você tem uma lei de formação, você tem a sentença. Entre 2 e 5, você tem uma outra sentença. E entre 5 e 9, você tem uma terceira sentença. Então, essa função f de x é uma função que ela é definida em 3 situações. Ela vai ser x² quando nós estivermos trabalhando no intervalo entre menos 2 e 2. Então, vamos dar uma olhadinha? Ó, entre menos 2 e 2, eu tenho a função que ele mesmo definiu como sendo x². Isso não sou eu que estou definindo, eu só estou repetindo, reproduzindo o texto. Entre 2 e 5, aí eu afirmo, é uma função constante, o y sempre vai ser igual a 4. Então, uma segunda situação é o f de x ser igual a 4. Entre 2 e 5. E, para terminar, entre 5 e 9 eu tenho uma função afim. Eu vou ter uma função ax mais b no intervalo entre 5 e 9. E é obviamente que eu destaquei aqui porque eu vou ter que encontrar essa função afim a x mais b. Para isso, vamos voltar aqui para o gráfico, eu me vejo obrigado a observar os pontos x igual a 5 e y igual a 4 e o ponto x igual a 9 e y igual a 6. Então, eu tenho, para essa função aqui, eu tenho... Desculpa, eu esqueci, meu diretor. O primeiro ponto é x igual a 5 e y igual a 4. E na outra, eu tenho 9 e 6. Bom, na primeira situação, 4, que é o valor de f de x, é igual a 5a mais b, porque o x é 5 e o y é 4. Na segunda situação, 6 é igual a 9a mais b. Você poderia utilizar o sistema. Eu, particularmente, acho, né, apesar de ter iniciado com esse sistema, eu particularmente gosto de trabalhar com a ideia da taxa de variação média. Então, eu faria a seguinte ideia. Eu diria que meu coeficiente A, ele é a variação do y dividido pela variação do x. Então, 6 menos 4, 2. 9 menos 5, 4. E simplificando, eu encontro o valor do A. Observa que, na prática, se você resolver esse sistema pelo método da adição, b menos b dá 0, 9 menos 5 dá 4 e 6 menos 4, 2. Então, você vai ter que 2 é igual a 4a. Você vai chegar aqui de novo, tá? Mas, conceitualmente, eu acho mais eficiente a taxa de variação. O cálculo do coeficiente A pela taxa de variação. E como você sabe que o y é ax mais b, e você tem, por exemplo, que quando x é igual a 5, y é igual a 4, você, nesse momento, você encontra o valor de b.
o B vai ser igual a 4 menos 5 meios. 5 meios, 2,5. Então, 4 menos 2,5 dá 1,5. Se você quiser manter em fração, 3 meios. Então, você descobriu o valor do A, você descobriu o valor do B. Então, naturalmente, você tem essa função agora, né? Essa função, ela agora pode ser definida da seguinte maneira. Você tem o tal x quadrado entre menos 2 e 2. Você tem o 4 entre 2 e 5. E agora você tem a função f de x igual ao ax mais b no intervalo entre 5 e 9. Cortou? Não. E por que a necessidade de encontrar essa lei de formação? A necessidade de encontrar essa lei de formação é porque eu vou conseguir encontrar os valores de x baseado nesses intervalos. Então, por exemplo, x igual a menos 3 meios, ou seja, menos 1,5, vai estar nesse intervalo aqui. X igual a 7 meios, 3,5, vai estar nesse intervalo aqui. E x igual a 8 vai estar no último intervalo. Então, para x igual a menos 3 meios, o y vai ser igual a menos 3 meios ao quadrado. E isso é igual a 9 quartos. Para x igual a menos... Aliás, menos não. Igual a 7 meios, o y é o próprio 4. Função constante. E para o x igual a 8... o y vai ser igual a... Eu vou botar assim, ó. Como está tudo no mesmo denominador, 8, que é o valor de x, mais 3. Então, isso aqui vai dar 11 meios. Fechando, então, a letra B. A resposta da letra B. Isso tudo aqui é a nossa resposta. Ok? Então, letra A, letra B, e aí é a hora daquele print. É a hora do seu print time. Ok? E agora a gente vai para a letra C. Obviamente, né? Seguindo o padrão FUVEST. Letra A, razoavelmente fácil, se não, por que não dizer fácil. A letra B vai te cobrar um pouquinho mais de conteúdo e a letra C é a questão que vai te desafiar, né? Então, vamos dar uma olhadinha na letra C. Bom, para cada valor de x nesse intervalo, aliás, no intervalo entre 0 e 9, excluindo os extremos, considere aí o retângulo RX com vértices nos pontos A, B, C e D. E aí eu vou precisar depois pegar esses pontos de novo. Escreva a expressão da área dessa função Rx em função de x nesse intervalo entre 0 e 9. Então, eu vou apagar aqui o quadro.
Só não vou apagar a nossa lei de formação. Pelo que eu entendi, a nossa lei de formação, ela vai ser importante. Então, essa lei de formação eu não vou apagar. O resto eu até posso apagar. Então, vamos lá. Vamos para a letra C. E eu preciso pegar os pontos A, ele quer a função Rx, ele me oferece o A, o B, o C e o D. Vamos lá, o ponto A tá ali, ó, x0. O ponto B, vamos dar uma olhadinha, quem é o nosso ponto B? 9, 0. 9, 0. O C, 9 e o F de X, por isso que eu já me predispus a não apagar a função F de X. E o D é xf de x. Lembrando, né? Lembrando, claro, que a área de um retângulo é base vezes altura. Acho que esse dado é importante para a gente iniciar o nosso raciocínio. Como a gente tem 3 momentos diferentes da função, a gente vai ter 3 retângulos diferentes a pensarmos, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Então, partindo desse princípio, a gente vai ter que dividir a nossa questão, vamos dizer assim, em 3 partes, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer isso, primeiramente, no intervalo entre 0 e 2. No intervalo, vamos lá. Quando x pertencer ao intervalo de 0 e 2. Quando o x, se a gente pensar direitinho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os pontos A e B seriam pontos que estariam... ponto A seria o ponto x, o x e 0. Então, seria algum ponto com o y valendo 0. Então, ele estaria nesse intervalo aqui, ó. Correto? O ponto B, 9, 0. Então, tá aqui. 9, 0. Então, isso aqui seria um lado do retângulo, a base do retângulo. E a base do retângulo, portanto, ele vai ser representado por 9 menos x, a base. Agora, vamos encontrar a altura. A altura serão os pontos C e D, né? Então, o ponto C tem x igual a 9 e o y igual à própria função, no caso x ao quadrado, e o D vai ser xf de x. Então, a altura vai ser final menos inicial de novo. Então, nesse caso, a gente vai diminuir a função... no caso, a gente vai diminuir a função d de c. Então, vai ficar 9 menos x, e depois a gente vai trabalhar com a altura,
que vai ser o próprio x², né? A altura da função vai ser x². Correto? Então, só para repetir para você, a base vai ser a variação do ponto que eu tô até o 9. Por isso, 9 menos x. E a altura? A altura vai ser relacionada a esse x. Toda vez que eu jogo x na função, ele me retorna x². Então, a altura vai ser x². Vai estar justamente nessa altura que vai variar entre c e d. Então, com isso, a gente encontrou a primeira função. E um detalhe, tá? Se você quiser deixar essa função na forma fatorada, não há nenhum problema. Você pode deixar como sendo 9 menos x vezes x². Nenhum problema quanto a isso. Segunda situação. Quando x pertencer agora ao outro intervalo. Ao intervalo que vai do 2 até o 5. Bom, quando ele vai do 2 até o 5, vamos dar uma olhadinha. Do 2 até o 5, eu vou ter uma distância fixa e uma altura fixa também. Correto? Quando eu digo um valor fixo, um valor, na verdade ele não é fixo, ele vai variar entre 2 e 5, mas a altura vai ser sempre igual a 4. Então, o valor de x, ele vai variar. O valor de y, que vai ser sempre igual a 4. Então, vai ser entre o intervalo, a base, portanto, vai ser 9 menos x, agora multiplicado por 4. Então, só para ratificar aqui esse 9 menos x. 9 menos x de novo, porque o intervalo, ele vai, né, apesar da gente estar trabalhando no intervalo entre 2 e 5, de novo você pode trabalhar com pode trabalhar com qualquer valor que esteja entre o a e o b. Tá certo? Só que você só vai utilizar a segunda função se esse intervalo entre a e b estiver entre 2 e 5. O valor do intervalo entre a e b estiver no intervalo entre 2 e 5. Mas a base desse retângulo é a mesma. A altura que vai ser constante, agora vai ser igual a 4. E, finalmente, uma terceira situação, que é quando for de 5 até 9. E eu vou excluir o 9, justamente porque a questão, ela exclui. Observa que agora eu tenho a nossa querida função que a gente encontrou na letra A, a gente vai utilizá-la. Nessa terceira situação, a base ela vai ser 9 menos x, base 9 menos x, vezes a altura. Quem vai ser a altura? Vai ser a função, que eu vou optar por escrevê-la de uma maneira mais simples, ó, x mais 3 sobre 2, usando o mesmo denominador. No final das contas, se você observar, o nosso raciocínio, né, é sempre 9 menos x multiplicado pela função f de x. E essa função f de x, ela vai variar entre x², 4 e x mais 3 sobre 2. Vai depender do intervalo. Correto? Então, aqui é só uma explicação técnica que vai fazer com que a gente consiga definir a função Rx. Então, o nosso Rx, ele vai ser dividido também em 3 etapas. Assim como o f de x também foi dividido. Agora, inclusive, eu posso apagar. Eu vou ter uma função
9 menos x vezes x quadrado no intervalo entre 0 e 2. 9 menos x vezes 4 no intervalo entre 2 e 5. E depois, 9 menos x vezes x mais 3 sobre 2 no intervalo entre 5 e 9. Correto? E aí, só para a gente fechar, deixa eu só dar uma olhadinha. Ele só quer que você escreva a expressão. Tá certo, meu diretor? Ok? Com isso a gente fechou esse exercício número 2. É a hora do print. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu diretor, eu vou fazer... Tô com medo do tempo, de estourar o tempo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar, porque as próximas questões são muito grandes e eu não vou conseguir alcançar o tempo. Tá certo? Tá ok? Então a gente fechou aí a questão número 2, fizemos a questão número 1 na outra aula. E é isso, pessoal. Boa sorte na prova, não é isso, meu diretor? Vai dar tudo certo, estamos juntos. Sempre. É isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.